Bom, boa noite. Como a Fabiana, que gentilmente está hoje transmitindo ao vivo a aula protesto, já disse, hoje é dia 30 de novembro de 2017. A situação da UERJ, assim como a situação do Estado do Rio de Janeiro, segue uma situação crítica, sem sinais evidentes de melhora, sem nenhum plano apresentado pelo governo do Estado para solucionar a atual crise. Mais uma vez, os funcionários da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Cultura voltam a amargar 3 meses de folha salarial atrasadas. São as folhas salariais de setembro, outubro e agora novembro, porque o pagamento é devido na primeira semana do mês útil, da primeira semana do mês de dezembro, o pagamento de novembro, e certamente não acontecerá. Nós também não recebemos o 13º salário de 2016 e não recebemos a antecipação salarial devida do 13º salário de 2017. Portanto, eu estou aqui hoje, no dia 30 de novembro de 2017, com um atraso de 5 folhas salariais. E se me perguntarem a razão pela qual eu estou aqui, a resposta somente pode ser uma. Não se trata de masoquismo, muito menos de uma crença quixotesca na capacidade individual que cada um de nós possui, mas do que se trata, sim, é de uma certeza absoluta de que esta luta pela educação pública no Brasil apenas começou. A UERJ está na vanguarda da resistência já há 2 anos. Já são 2 anos que o governo do Estado, que é o desgoverno do PMDB no Estado do Rio de Janeiro, que neste momento possui não apenas o ex-governador Sérgio Cabral na prisão, mas também o presidente da Alerj, o todo-poderoso Jorge Pisciani. O seu filho também se encontra preso. E o ex-presidente da Alerj, Paulo Melo, também se encontra na prisão. Se fosse necessário uma razão pela qual, apesar de um compreensível e legítimo desencantamento, desapontamento, não diria desânimo, mas certamente de um desapontamento de todos nós com esta situação, se há uma razão pela qual nós precisamos continuar insistindo em aulas protesto como esta, em palestras ato, como realizamos com o professor Boaventura de Souza Santos, e no dia 14 de novembro, em meio a todo esse caos, literalmente enchemos o Teatro Odilo Costa Filho, mais de 800 pessoas vibrando com a certeza que a nossa única forma de resistência é criativamente ocupar este espaço. A UERJ é o nosso espaço. Há pouco a Simone Cruz deu um belíssimo depoimento e disse uma frase que me tocou particularmente. Como foi a frase, Simone? Você disse... Eles não podem negociar o que não lhes pertence. Isso. Eles não podem negociar o que não lhes pertence. A UERJ não pertence ao desgoverno do PMDB. A UERJ é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro. É um patrimônio que já conta com 66 anos. É um patrimônio que, ao longo dos últimos 15 anos, é a universidade no Brasil que mais cresceu em todas as listas, em todos os rankings nacionais ou internacionais. A universidade que mais cresceu, que mais posições galgou, que mais respeito e reconhecimento conquistou, foi esta universidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos precisar ter uma determinação extra, uma certeza que nem sempre é fácil de encontrar, mas as aulas protesto continuarão, as palestras atos serão organizadas e precisamos ainda juntos inventar novas formas de ocupar este espaço e de buscar fazer uma diferença numa situação inédita, provocada não apenas pela corrupção, mas certamente agravada e muito pela corrupção desenfreada do PMDB no Estado do Rio de Janeiro, e por isso vamos continuar, apesar do desânimo, apesar da sensação de que não estamos conseguindo ainda alcançar a sociedade, mas numa luta como essa, que é uma luta árdua, de longo prazo, o que é absolutamente indispensável é determinação e constância. As aulas protesto seguem. E vamos hoje, para dar sequência, ler a segunda cena do 4º ato. Hoje concluiremos o 4º ato.
Na próxima aula, concluiremos a peça. Será, portanto, a última aula protesto, porque teremos concluído Otelo. O que não significa que não inventaremos formas outras de ocupar este espaço. Mas as aulas protesto dedicadas ao Otelo serão concluídas na próxima semana, porque terminaremos a peça. Poderíamos continuar as aulas protesto se decidirmos escrever a peça. Mas esta é, portanto, a penúltima aula dedicada a Otelo. Talvez valha a pena uma menção bem breve ao que fizemos no último encontro. No último encontro, depois de, creio, já caracterizado as personagens da peça de uma forma nova, o Iago como o verdadeiro ciumento da trama, o Otelo como alguém que progressivamente perde função, o Miguel Cássio como um conquistador, com uma língua maior do que deveria, um verdadeiro kiss and tell, como nós vimos em várias ocasiões. A Desdémona, uma personagem geralmente muito pouco compreendida, uma das mais extraordinárias personagens da literatura ocidental. Uma personagem feminina que tem total domínio de si e é senhora absoluta de seu destino. É ela quem decide apaixonar, ela se apaixona por Otelo, é ela quem começa a relação, é ela quem decide com ele casar-se, abandonando seu pai, é ela quem decide acompanhá-lo a Chipre. É uma mulher de grande personalidade, apesar de muito jovem. Mas nós vimos que esta mesma personalidade que permitiu a própria existência da relação entre ela e Otelo é uma personalidade que a leva a cometer algumas imprudências e exceder-se na defesa de Miguel Cássio, como nós vimos também juntos em vários momentos. O conjunto dessa reconstrução dos personagens, é sempre bom frisar, nada tem a ver com a interpretação psicanalítica dos personagens. Nós não estamos preocupados com a psique, com a subjetividade de personagem algum. Nós estamos lendo o texto com imenso cuidado, mas essa caracterização diversa das personagens permite imaginar uma pergunta nova, que é a pergunta com a qual estamos lendo o quarto ato. A pergunta é a seguinte: se essa caracterização dos personagens faz sentido, então quais foram as evidências efetivas às quais Otelo foi exposto? Porque isso vai acontecer sobretudo no quarto ato. E a natureza dessas evidências, de que natureza de fato é? A evidência, aqui é o conjunto de evidências ao qual Otelo é exposto. Porque nós partimos sempre de uma interpretação consagrada, interpretação essa que condena o Otelo a ser aquele mouro bruto de um abraço lascivo, a ser o homem dos lábios grossos, a ser o homem oriundo da África, a ser o feiticeiro, a ser sempre alguém que está no limite entre a racionalidade e a animalidade. E que, provocado, ainda que de forma não tão brutal, é levado a perder o controle da razão e deixar-se levar pelo sentimento. Ora, na leitura do quarto ato, que iniciamos no nosso último encontro, o nosso objetivo é outro. O nosso objetivo é compreender se as circunstâncias, se nós mantivermos os olhos bem abertos para as circunstâncias do texto, a pergunta que nós endereçamos ao quarto ato é se Otelo teve ou não alguma razão efetiva para levar adiante a sua desconfiança. Essa é a pergunta que nós fizemos. Ao lermos a primeira cena do quarto ato, creio que juntos chegamos à conclusão de que, de fato, as evidências às quais Otelo foi exposto eram evidências bastante convincentes, que talvez nós, hoje, em 2017, expostos a evidências similares, talvez nos deixássemos também levar pela emoção. Se for assim, se isso fizer algum sentido, nós já temos um novo Otelo. Mas precisamos terminar o quarto ato hoje e ver se essa caracterização se mantém ou não. Como eu tenho dito sempre, esta é uma leitura em processo, é um trabalho em curso. Não há nenhuma necessidade de confirmar a hipótese que nós temos. Nós podemos, sem nenhum problema, refutar a hipótese.
A nossa principal preocupação é resgatar o texto e a letra do texto na sua força máxima. Segunda cena do quarto ato. Eu vou, para esta cena, eu vou precisar... O Otelo será o José Eudes. Marcelene, você pode ser Emília? Simone, você pode ser Desdémona? Tá. É uma cena longa, mas o seu princípio é bastante importante. Então, segunda cena, quarto ato, entram Otelo e Emília. Então, você não viu nada? Agora, só um minuto, só com os comentários que nós sempre fazemos. Mais uma vez, essa entrada em cena dos dois evoca a entrada em cena no início da peça do Iago e do Rodrigo. Vocês se recordam, quando a peça começa, o Rodrigo diz: chega, nem fala, não me parece gentil que tu, Iago, que tens usado minha bolsa como se fosse tua, saibas disso tudo. Isto é, lembra que nós vimos que a entrada dos dois em cena, na primeira cena da peça, já denotava uma conversa que havia começado antes da cena. De novo, o então você não viu nada? É claro que eles já estão conversando sobre este tema. O tema se tornará claro muito rapidamente. Emília. Nenhum ouvinte nem jamais suspeitei. Mas você viu Cássio e ela juntos? Mas não tem nada de mal. Além disso, ouvi cada sílaba que colocaram no mundo. Ou seja, o que o Otelo está buscando? Evidência, né? Qual a importância do Otelo buscar mais uma testemunha, mais evidência? Eu acho que isso mostra que ele não é essa pessoa, confirma essa coisa de que ele não é essa pessoa totalmente ciumenta. Ele é racional, ele quer procurar. É isso. Essa seria a minha hipótese. Queria dizer algo, Marcelo? Eu acho que é Renata, não é? Bárbara. Victória, não é? Eu acho que ele quer fechar. Gabriele, eu não vou mais errar. Por que você se isola tanto assim, Gabriele? Olha, o Pablo é um cara bacana. Senta perto lá deles, Gabriele. Se você quiser, senão pode ficar, não tem problema nenhum, tá? Tá. Bárbara, Bárbara, eu estou de acordo. Me parece que isso é uma leitura bacana, interessante. Ou seja, o Otelo, na cena anterior, realmente se desespera porque ele vê o lenço na mão da Bianca e ele escuta toda a conversa vulgar do Miguel Cássio. Se o Otelo fosse, como geralmente é representado, este ser absolutamente incapaz de autocontrole, ele precisaria de mais testemunha? Ele procuraria alguém para conversar? Pronto, tudo estaria resolvido, não é? Então é importante esta cena, uma cena como esta é importante para caracterizar justamente isto. O fato do Otelo não ser quem geralmente se atribui, não ter o temperamento que geralmente a ele se atribui. Em algumas encenações que nós vamos ver, isso é muito claro. Como o Otelo é sempre irracível, parece que está sempre pisando em ovos ou pisando em brasa quente, sempre gritando. Aqui o Otelo está buscando mais uma testemunha. Professor, eu não sei se é descontextualizado do resto aí, porque eu tenho entendido algumas aulas, mas assim, poderia ser também ele buscando mais uma testemunha, talvez não faça sentido com o resto do texto, mas a possibilidade de ele estar tentando se enganar também. Às vezes ele já acreditou naquilo e ele tem a certeza, mas ele está procurando alguém que diga o contrário para se enganar também. Tá ótimo, imaginemos que seja isso. Neste caso é melhor ser o enganado feliz do que executar a esposa, não é? Então se a solução de todos os homens traídos fosse desejar ser o enganado feliz, o mundo seria muito melhor do que atualmente, não é verdade? O feminicídio não seria tão acentuado. Nós teríamos um mundo muito mais Nelson Rodriguiano,
que shakespeariano. Não seria mal, não é verdade? Mas mesmo nessa hipótese, Bárbara, ele não está se deixando levar pelo ciúme e pelo desejo de vingança, que é o ponto mais importante. E o texto é muito bom, não é? Cada sílaba que trocaram um com o outro. Vai lá. Que? Então não sussurrava? Jamais, Senhor. Não pediu a você que saísse? Jamais. Para buscar o leque, as luvas, a máscara ou outra coisa? Nunca, meu Senhor. É estranho. Eu me atrevo a apostar e pôr na alma prenda, que ela é honesta. Se vê diferente, descarte tais ideias. Só vão envenenar o peito. Se o miserável pôs isso em sua cabeça, que Deus o puna com a praga da serpente. Pois se ela não é honesta, honesta e verdadeira, não há homem feliz e a esposa mais pura. É vil como a calúnia. Vá, chame aqui. Sai Emília. Disse alguma coisa, mas é uma alcoviteira e não pode dizer mais. É uma rabeira sutil. Alcova, chave, aldraba de segredos sujos. Também se ajoelha e reza. Já a vi fazer isso. De novo nós vemos aqui a oscilação do Otelo, não é? Nós vimos isto na cena com Ludovico, vocês lembram? Que ele está lendo uma carta e a divisão da personalidade do Otelo se torna evidente do ponto de vista linguístico, porque ele responde a um, fala com o outro, responde a um, lê a carta, está sempre oscilando. Aqui é uma clara oscilação do personagem, não é? Uma pergunta a Emília: não escutaste nada? Não. A Emília é bastante enfática. Quando a Emília sai, o Otelo retorna, digamos, o que nós poderíamos chamar de modelo Iago. Agora entram Desdémona e Emília. Meu senhor, o que quer? Meu amor, venha cá. Mas o que deseja? Ver os seus olhos. Olha aqui no meu rosto. Fantasia horrível é essa? É sua função, mulher. Deixe os procriadores a sós e feche a porta. E se alguém chegar, tussa e faça. É seu mistério, seu misto. Ande, mulher. Alguém pode sugerir uma interpretação para essa fala do Otelo? Que isso é bem importante. Não, ele está sugerindo de maneira não muito sutil que era isto que a Emília fazia o tempo todo quando ele estava com Miguel Cássio. Então ele diz para ela: isso, exatamente, a sua função, mulher, deixa os procriadores a só e fecha a porta. Os procriadores podem ser não apenas Otelo e Desdémona, mas e se alguém chegar, tu se faça, é seu mistério, seu mistério, ande, mulher. Ou seja, ele está insinuando que na verdade tudo que a Emília disse não é verdade e que esse era o papel, a função da Emília durante o relacionamento teoricamente do Miguel Cássio com Desdémona. Sai Emília, Desdémona se ajoelhando. De joelho e pergunta: sobre o que está falando? Eu sinto algo de uma fúria em sua fala, mas não ouço as palavras. Por quê? Quem tu és? Sua esposa, senhor. Sua esposa casta e leal. Jura? Então, se te dana, pois teu rosto que lembra os entes do céu, pode fazer com que os demônios receiem te apanhar. Então dana-te ao dobro. Vai e jura que és honesta. Os céus sabem bem. O que os céus sabem e que és falsa como o inferno. Como assim sou falsa? Porque o senhor com quem? Ah, Desdémona, some daqui! Fora! Fora! Céus, que dia, quanto Deus está chorando. Sou eu, Senhor, o motivo dessas lágrimas? Se acaso o Senhor suspeita, o meu pai foi destruído a ordem de retorno, não muito por isso. Se perdeu o meu pai, lembra, eu também perdi. Só muito agora. Isso é bem importante. Bem importante. Esse é quase que o momento crucial da peça. Bom, há vários, não é? Não é o único. Mas esse momento é particularmente importante.
Pela primeira vez na peça, a Desdémona não enfrenta a situação recorrendo a um ardil repetido. Qual é o ardil que ela sempre... Eu estou realmente cansado. Eu estou um pouco desanimado. Eu vou tomar um pouco de Coca-Cola e vou voltar ao estágio normal. Nós não podemos desanimar, Carla. Este desgoverno não pode vencer nenhum desânimo. Estamos lendo Shakespeare e eles estão na cadeia. Nós continuaremos lendo Shakespeare e todos irão para a cadeia. E nós conheceremos Shakespeare como poucos e eles estarão na cadeia. Então, eu espero que eles estejam na cadeia e pobres. Então, eu preferiria que eles estivessem na rua, mas sem dinheiro algum, e que tudo que eles roubaram fosse retornado. Então, comecemos de novo. Pronto. Ela percebe pela primeira vez. Essa é uma cena muito importante. Aqui a Desdémona finalmente parece compreender que a situação realmente é séria. Ela diz com todas as palavras e as frases são cada vez mais fortes. Eu sinto algo de uma fúria em sua fala, mas não ouço palavras. Porque é tanto o aspecto do Otelo quanto o tom de voz e as insinuações, embora ele não diga claramente o que ele está sentindo. E quando ele pede para Desdémona sair, é porque ele é tomado pela emoção. E pela primeira vez diante dela, ele tem lágrimas nos olhos. Ele está profundamente sofrendo profundamente pela traição, pela o que ele considera ser a certeza da traição de Desdémona. E pela primeira vez, o diálogo deles é um diálogo só entre eles, porque pela primeira vez, desde que a peça começa, a Desdémona parece finalmente ter abandonado a ideia de transformar o leito nupcial em escola e a mesa em confessionário. Porque há um nome que não será dito nesta cena crucial. Que nome é este? Miguel Cássio. Agora veja a força da carpintaria teatral shakespeariana. Você quer dizer alguma coisa, Carlos? Ela percebe que essa coisa também dele ser... Ela não pode não perceber que ele tem ciúme propriamente. Nem passa pela cabeça dela a razão. Mas ela começa a perceber que claro. O fato dele perder o gosto. Claro. Isso, eu vou chegar aí daqui a pouquinho. Isso é bem importante, bem importante. Muito excelente observação, que é a frase final dela. Mas eu queria explorar um ponto aqui que é o seguinte. A carpintaria teatral shakespeariana. Mas isso é muito importante. Durante muito tempo houve questões tolas se Shakespeare teria sido Shakespeare, ou se o William Shakespeare de Stratford-upon-Avon teria sido o Shakespeare dessas peças. E surgiram várias hipóteses de quem poderia ser o Shakespeare. De Francis Bacon, as hipóteses eram muito variadas. A razão principal dessas hipóteses, e eu vou sugerir agora o que eu completaria na nossa última aula, protesto de leitura do Otelo. É porque se nós somos Otelo, nós também somos um pouco William Shakespeare. Infelizmente não no domínio da língua. Mas Shakespeare era de Stratford-upon-Avon. Ele não era de Londres, ele não era de Cambridge, ele não era de Oxford. Há 7 anos da vida do Shakespeare que são absolutamente perdidos. Não se sabe exatamente o que ele fez, mas se no início da sua educação o pai do Shakespeare era um comerciante importante e mesmo tinha alguma influência política na pequena cidade de Stratford-upon-Avon, quando Shakespeare chega a uma idade um pouco, 12, 13, 14 anos, o pai perdeu tudo. Teve que vender uma casa que o Shakespeare não conseguiu nem mesmo comprar depois. Parou de frequentar as reuniões da cidade, talvez porque fosse católico, mas certamente porque estava envergonhado com a situação financeira. E o Shakespeare não foi à universidade. Ao contrário de todos os outros dramaturgos elisabetanos, Ben Jonson,
Thomas Kidd, Christopher Marlowe, Robert Greene, que eram todos o que se dizia na época university wits, ou seja, scholars, pessoas que haviam frequentado a universidade. O Shakespeare não frequentou a universidade. Então se considerava impossível que este homem, que não era de uma classe abastada, que não havia frequentado a universidade, que havia trabalhado como ator, o que era um trabalho absolutamente subalterno na época, se considerava impossível que este homem tivesse escrito estas peças. É uma tolice. É evidentemente o que nós chamaríamos hoje de um preconceito de classe. O que é necessário compreender no teatro shakespeariano é que Shakespeare é o primeiro homem integral de teatro da cultura ocidental, o primeiro. Imaginemos que ele tenha sido de fato ator. Imaginemos que ele tenha sido realmente o guardador de carroças, de carruagens que chegavam no teatro. Mas ele certamente foi ator e dramaturgo, diretor. Mas ele vivia no teatro. Ele conhecia os atores para os quais ele escrevia. Eram amigos. Com ele sentavam à mesa. Com eles, Shakespeare farreava. Com eles, provavelmente, dividia mulheres. O Shakespeare conhecia a voz dos atores, sabia o que eles podiam fazer. Há um momento na companhia em que há a mudança de um ator. Havia um ator cômico que a Rainha Elizabeth adorava, não podia vê-lo em cena que não parava de rir. Há um momento que há uma troca de atores na companhia do Shakespeare e as peças do Shakespeare começam a ter um número maior de canções, porque ao que parece, o ator que substituiu este ator cômico tinha uma bela voz. Isso é muito importante, porque isso nos diz que Shakespeare escrevia para um palco que ele ajudou com suas próprias mãos a montar, e com suas próprias mãos ele ajudava a manter, limpá-lo, preparar cenário, trocar figurino dos atores. E ele escrevia para homens, para pessoas com as quais ele tinha total convívio, ele tinha total intimidade. Ao colocar uma frase no papel, ele podia escutar a voz do ator dizendo aquela frase, e ele saberia o que o ator poderia ou não fazer. E certamente, junto com os atores, depois de 1, 2, 3, 4 encenações, ele introduziria modificações na peça, ele veria que aquela fala funciona, aquela outra não, que o time não está perfeito, que é preciso introduzir uma outra cena. Enquanto Otelo não tem certeza, sequer suspeita, da traição de Miguel Cássio, o que faz Desdémona toda vez que encontra Otelo? Fala em Miguel Cássio. Agora que Otelo tem certeza absoluta de que foi traído, qual é a palavra, qual é o nome que faltará na boca de Desdémona? Miguel Cássio. É perfeito. Vocês percebem o que eu estou dizendo? A relojoaria teatral é perfeita, não é? E no final a Carla destacou algo muito importante. Leia, por favor, de novo, Simone. Céus, que dia. Céus, que dia. Quanto Pedro está chorando. Sou eu, sim, o motivo dessas lágrimas. Se acaso o Senhor suspeita que meu pai foi quem instrumentou esta ordem de perdão, não me culpo por isso. Se perdeu meu pai, leio, eu também entendi. Se os céus desejassem testar-me com aflições, se fizessem chover sobre minha cabeça chagas e vergonhas, se me afundasse até os lábios da indigência e a mim me sujeitasse ao meu alto anseio, acharia ainda assim em algum lugar da alma uma gota de paz. Porém, me transformar numa figura fixa para o esgar do mundo e me apontar o dedo móvel e vagaroso, e até isso aguentaria bem, muito bem. Porém, lá onde eu depus meu coração, onde devo viver ou já não ter mais vida, a fonte de onde escoa o meu fluxo vital, para que nunca resseque, estipá-la dali. Ela é agora uma poça para sapos sórdidos cruzarem, copularem. Vira lá teu rosto, paciência, jovem querubim de lábios rosos. Sim, olha aqui, é sinistro, é o inferno. E em boa parte dessa fala, é como se ele falasse sozinho, não é verdade?
embora Desdémona esteja presente, é como se falasse consigo mesmo. Na fala anterior de Desdémona há algo muito importante, né? Quando ela diz: se acaso o Senhor suspeita, o Pai foi quem instrumentou essa ordem de retorno, não me culpe por isso. De fato, o mais provável mesmo é que, uma vez que em Chipre as condições não são mais as condições de guerra, não há mais nenhuma ameaça, agora Brabâncio pode voltar a exercer o seu poder. E é bastante possível que a destituição de Otelo do comando de Chipre tenha sido orquestrada pelo pai de Desdémona, Brabâncio, como uma vingança. O que apenas reforça aquela nossa ideia de que, em última instância, o que de fato ocorre é que Otelo perde a sua função. E ele perde a sua função a tal ponto que agora ninguém mais o defende. Agora Brabâncio pode efetivamente lançar mão de um plano de vingança. Desdémona. Eu espero que o Senhor me esteja honesto. Feito mosca de verão e abatedouro que desova até com o vento. E tu, erva brava, tão linda, tão cheia de cheiros que machucam fundos sentidos, se não tivesse nascido. Deus, mas que pecado eu cometi sem saber? Será que esse livro lindo, essa folha branca, foi feita para que se escrevesse em cima? Puta! Ora, cometi. Ora, sua vadia pública. As minhas faces, se eu ostentasse os teus atos, se transformariam em forjas que queimariam em cinzas a minha modéstia. O que eu cometi? O céu fecha o nariz, a lua cerra os olhos, o vento obsceno que beija tudo em seu curso se retira para as fundas cavernas da terra e não quer ouvir nada. Ora, o que cometi? Puta imprudente! Celso, está me judiando. Então não és uma meretriz? Não, eu sou cristã. Se proteger meu Pai, para o meu Senhor, contra todo odioso, só que muito ilegal significa sem maneira, então eu sou burro. Não é uma puta, então? Não, hei de ser salvo. Será possível? Perdoe-me, Celso. Então eu rogo a teu perdão. Eu achei que tu fosses aquela rameira ardilosa de Veneza com que Otelo se casou. Tu, mulher. Entra Emília. Entra Emília, mas o Otelo continua. Que ocupas o posto inverso ao de São Pedro e guardas as portas do inferno. Assim tu. Pronto. Feita a rodada, um troco aqui pelo serviço, fecha a porta com chave e guarda a discrição. Otelo sai. Céus, o que esse cavalheiro está concebendo? Minha Nossa Senhora, como está? Pouca todo dia. Está se passando com o nosso Senhor? Com quem? Senhora, com meu homem. Quem é o teu homem? Mesmo da senhora. Mas não tenho. E não fale comigo, Emília. Eu não consigo nem chorar. E tudo que eu queria dizer, só com lágrimas, conseguiria externar. Por favor, esta noite estenda a minha cama, meus lençóis nupciais e chame meu marido. Enfim, uma mudança. Sai. Faz sentido, faz, que eu seja tratada assim. Mas que erro que fiz que levou a ficar opinião tão frágil da minha falta mais fúteis. Acabou. Espera só um minuto. Opiniões são as fases. Acabou a bateria? Não tem problema. Então, Iago, quem pode fazer o Iago? Marcelo, pode fazer o Iago? Posso. Entram. Eu acho assim, faz para mim, se encaixa muito essa atitude da Emília, de se preocupar e de se importar com a senhora dela, sendo que ela pegou o lenço e ela mesma imaginou que o marido poderia fazer alguma coisa com aquele lenço. E ela Isso. sabia que o hotel estimava aquele lenço. Não sei se é zoado também. Claro. Ela não parece meio. Claro. Esse é um. Mas
Essa sua pergunta é muito boa e ficará ainda melhor daqui a 3 falas. Você vai ver o porquê. Mas uma questão que talvez esteja em jogo aqui, isso não é muito claro, é só uma hipótese. O Iago parece estar convencido de que ele foi traído por Otelo e Miguel Cássio, entre outros. Isso parece sugerir que a relação dele com a Emília é uma relação distante, que parece ter sido distanciada por essa suspeita. Quando a Emília entrega o lenço para o Iago, parece haver por parte dela um desejo de reconciliação. Então essa talvez seja a única razão pela qual a Emília entrega o lenço, como esperando algo em retorno. Mas na sequência desta fala, Victoria, ela vai dizer algo muito importante, que apenas aumenta a propriedade da sua observação, porque de fato ela começa a suspeitar, embora não expresse, que o que acontece com Desdémona aconteceu com ela. Veja a sequência, vamos lá então. Entram Iago e Emília. Senhora, em que posso agradá-la? Como está? Não sei, os que ensinam as crianças usam meios brancos e censuras leves. É assim que ele deveria me censurar, pois frente às censuras sou como uma criança. Senhora, o que foi? Nada. O Senhor acusou de ser uma puta. E a ultrajou tanto e usou de termos tão pesados que nenhum coração puro suportaria. Esse nome é bem. Que nome, senhora? Esse que ela diz que meu homem usou comigo. Chamou-a de puta. Nem mendigo bêbado usaria um termo assim com a sua menina. Mas por que ele fez isso? Eu não sei. O que sei é que eu não sou isso. Não chore, não chore. Mas que dia terrível. Será que ela renunciou a tantos partidos, ao pai, ao seu país, aos amigos, para ser taxada de meretriz? É de arrancar lágrimas. É o meu triste destino. Maldito ele seja. De onde ele tirou isso? Só o senhor sabe. É agora que vem a parte bem importante. Vai lá. Quero que me importe ser um eterno canalha, um vilão metido e insinuante, um cafajeste, servil, farsante, não forjou essa calúnia, só para ganhar um posto. Sim, que me importa. Ora, não há esse homem, é impossível. Quer dizer, a Emília revela exatamente o que o Iago fez. Mas ela, em breve ela explicará a razão pela qual ela pensa isso. Se houver um nomezinho, os céus me perdoam. Que a forca o perdoe e o céu voa os seus ossos. Para que chamar de puta? Com quem ele andou? Onde foi? Como? Quando? E que aparência tem? Algum biltre? Vilão manipulou o povo. Um biltre torpe e imundo. Um tipo desprezível. Céu, amante das trevas essa gente, põe a pele na mão dos justos. Para que, açoitando essa corja nua, ela corra em debandada, saltando da leste ao oeste. Olhe mais baixo. O inferno, gente. Foi um sujeito destes que virou do avesso a tua cabeça e te fez suspeitar que tivesse algo com o outro. Tudo está dito aqui, não é verdade? Algo que é sempre, do ponto de vista da ação teatral, sempre é muito próprio do Iago nesta peça, é que ele está sempre a um triz do abismo. Ele sempre parece que terá o seu ardil revelado, a sua trama descoberta, que a máscara vai cair. Porque aqui, o que a Emília diz, Victoria, é isso que eu estou dizendo. Vê aqui, você viu? Olha, foi um sujeito destes que virou do avesso a tua cabeça e te fez suspeitar que eu tivesse algo com o Mouro. Então, é bastante provável que o casamento deles tenha se distanciado ao máximo. Eu tenho a impressão que na economia da peça, a razão pela qual ela dá o lenço ao Iago é como uma forma de reaproximar-se. Mas, evidentemente, é um passo em falso tremendo, porque é precisamente este gesto que permite ao Iago construir toda a trama. Então é claro que nesse caso a Emília tem uma responsabilidade muito grande, que é o que você está dizendo, não é? Legal. Eu acho estranho que pelas falas aqui, a
ainda estava sendo. Né? Então ela fala isso na frente dele. Isso. Que tinha suspeita que ela tinha estado com o outro. Em nenhum momento a gente não pensa então que poderia ser uma vingança, né? Claro. Se ele está com raiva. Claro. Claro. Sem dúvida. Né? É nesse sentido que eu estou dizendo que o Iago sempre parece estar no limite e sempre acontece algo que permite que ele se salve, ou ele age muito rapidamente e não permite que a cena se desenvolva. Então, olha, é isso. É claro. Iago, por favor. Você é um imbecil. Vai-te embora. Deus, Iago, o que posso fazer para tê-lo de volta? Amigo, vá atrás, pois pela luz dos céus, eu não sei como perdi. De joelhos digo, se algum desejo meu infligir no amor, que seja um pensamento ou ações efetivas. Se os meus olhos, ouvidos e os outros sentidos sentiram algum prazer, outra forma qualquer, se alguma vez eu tenho, ou ontem, ou hoje, ou no breve futuro, por mais que ele me arraste a um divórcio indigente, deixando de amar, eu não descanso mais. Se o rancor pode muito, o despeito dele pode arruinar minha vida, mas nunca anular meu amor. Nunca, nunca. Só dizer a palavra me dá lição. Nem todas as vaidades que existem me fariam perpetrar uma ação que mereça esse mundo. Eu peço, fique tranquila, é só seu humor. Ele está tenso com os negócios de Estado. Por isso esses reproches. Então, isso. Mas nós estamos sempre voltando aqui a essa questão que também é bem importante e que muitas vezes são negligenciadas nas encenações. A Desdémona levanta a hipótese de que o pai dela tenha arquitetado a destituição do Otelo. O Iago, a Emília atribui as preocupações com o Estado. O Iago diz com todas as palavras, não, são questões do Estado. Quando, na cena anterior, ele tem uma reação muito violenta com a Desdémona, aí responde de maneira muito abrupta, o Ludovico diz, não é nada com você, é que ele está agastado com a carta que está lendo. Ou seja, todos esses elementos parecem demonstrar que um problema do Otelo não é o único, é a perda da função e as suas consequências. E a consequência imediata da perda de função do Otelo é que ele é literalmente destituído. Ele é destituído da posição em Chipre, ele é destituído do respeito em Veneza, ele é enviado para a Mauritânia. O Otelo é esvaziado de todas as suas funções de maneira oficial, através de uma carta da República de Veneza. Iago. É isso, só isso, eu garanto. Pablo, faça aí as trombetas. Eis o toque convocando para o jantar. Os arautos de Veneza aguardam a refeição. Vamos, entre e não chore, tudo ficará bem. E é muito bom também, não é? Quer dizer, nesse momento em que há referência aos negócios de Estado, a possibilidade da vingança do pai, as trombetas soam. Trombetas, Pablo. Faça uma cenografia, faça uma sonoplastia. E é a convocação para o jantar com os representantes de Veneza. Saem Desdémona e Emília. Entra Rodrigo. E então, Rodrigo? Pablo, você será Rodrigo. Não, Carla, você será Rodrigo. Não acho que estás agindo de modo justo comigo. Quem disse que você tem que encontrar? Só um minuto. Então, mais uma vez parece de novo que o Iago se encontra em maus lençóis, porque agora é o Rodrigo que vai cobrar dele a ação que ele prometeu, ou seja, um encontro muito íntimo, digamos, com Desdémona. O que eu quero chamar a atenção, como na peça o Iago tem uma extraordinária agilidade na sua ação. Quer dizer, na peça, a partir do segundo ato, o verdadeiro militar da peça é o Iago. O estrategista, ele age como se estivesse num campo de batalha e ele responde de imediato a todo e qualquer golpe. Rodrigo. Todos os dias tu me dispensas com os truques, Iago. E, isso que me parece agora, tu mais me privas de toda vantagem do que me supres das parcas chances de esperança. Isso
Isso não vou aturar mais, nem estou disposto a engolir em paz o que já sofri bobamentos. Você não quer me escutar, Rodrigo? Ora, já escutei demais, e nas suas palavras e atos não há mais nada que combine. Não há nada que combine. Está me acusando muito injustamente. É a mais pura verdade. Gastei os meus recursos todos. As joias que lhe confiei, você devia entregar a Desdemona, metade já bastaria para corromper uma freira. Você me disse que ela as recebeu, retribuindo com votos, estímulos de eminente reverência e quitação, mas até agora nada. Muito bem, vamos adiante. Muito bem, vamos adiante. Não posso ir adiante, homem. E nem tudo está tão bem assim. Pela minha mão. Isso é muita baixaria. E já estou vendo que fui enrolado. Muito bem. Eu repito, não está muito bem. Eu vou me apresentar diante de Desdemona. Se ela me devolver as joias, desisto de minha proposta amorosa e me arrependo de minha ilegítima solicitação. Se não for assim, esteja certo de que vou pedir satisfação a você. Agora, só um minuto. De novo, o Iago parece estar numa sinuca de bico, não é? Semelhante ao que ocorreu quando a Bianca aparece no palco. A Bianca aparece no palco e tem essa impressão de que o Iago será desmascarado. Mas a Bianca, a primeira atitude que faz é brandir o lenço de Desdemona. Aqui o Rodrigo está dizendo com todas as palavras: eu vou buscar a Desdemona, eu vou procurá-la, eu vou pedir as joias de volta, ou eu quero o meu tesouro. Agora, é evidente que a Desdemona não viu nem sequer um brinco. Todas as joias, que parece ser uma pequena fortuna, ficou tudo com o Iago. Então, mais uma vez, a situação do Iago parece uma situação particularmente perigosa. É notável como o Iago conseguirá driblar mais uma vez o destino. Já disse tudo? Sim, e tudo o que disse foi só para marcar bem o que pretendo fazer. Ora, estou vendo que tens fibra e já está até construindo uma opinião que é bem melhor que a anterior. Me dá tua mão, Rodrigo. Apresentaste contra mim uma objeção bastante justa. Mesmo assim, tenho que asseverar que conduzi teu caso com presteza e retidão. Não pareceu. Concordo, não pareceu. E a tua suspeita não é desprovida de juízo e argúcia. Agora, Rodrigo, se de fato possuis o que, por todas as razões do mundo, creio que possuis, quero dizer, iniciativa, coragem e valor, mostra isso esta noite. Se na próxima noite não estiveres desfrutando de Desdemona, enxota do mundo, com uma traição e arquiteta armadilhas contra a minha vida. Bom, do que se trata? Algo razoável, factível? Senhor, há uma comissão especial que veio de Veneza para nomear Cássio no lugar de Otelo. É verdade? Ora, então Otelo e Desdemona vão retornar a Veneza. Não, ele vai para a Mauritânia e leva consigo a bela Desdemona, a menos que sua permanência aqui seja estendida por força de algum acidente. E não há acaso que seja mais decisivo que a remoção de Cássio. Aqui, só para reforçar algo que eu já comentei. Em algumas encenações, esse diálogo é feito assim. Lê de novo, é verdade, e você, por favor, Iago, apenas leia, não a menos que. Leia, por favor. É verdade? Olha, então Otelo e Desdemona vão retornar a Veneza. Não, a menos que sua permanência aqui seja estendida por força de algum acidente. E não há acaso que seja mais decisivo que a remoção de Cássio. Ou seja, várias encenações, não são poucas, excluem Mauritânia da peça. A referência do retorno à Mauritânia, para muitos encenadores, parece absolutamente despropositada. Ela é retirada. Nós vamos ver, há uma adaptação do Orson Welles, muito celebrada, em que o que agora eu pedi para o Rodrigo e o Iago fazerem é o que está no filme do Orson Welles. Ele diz, não, a menos que sua permanência aqui seja estendida. A Mauritânia é simplesmente suprimida da peça. Suprimir a Mauritânia é não compreender que
o exílio, o literal exílio de Desdémona e Otelo para a Mauritânia apenas cumpre o passo final da perda completa de função do Otelo. Ele que saiu da Mauritânia, passou por inúmeras guerras até tornar-se um homem indispensável em Veneza. Agora que os tempos são de uma paz que promete ser duradoura, ele perde função a tal ponto que não apenas era destituído de Chipre, talvez por ingerência do pai de Desdémona como uma vingança, mas mais do que isso, ele não retornará a Veneza, embora nós tenhamos lido uma sequência que dizia retornará a Veneza, ele irá para a Mauritânia, o centro mesmo da periferia. É como se ele voltasse para o princípio de sua vida. Uma regressão completa. Eu diria que tão doloroso quanto, ou talvez ainda mais doloroso do que a certeza que agora ele tem da traição, é essa dupla traição. Para o Otelo, a traição de Desdémona, mas é uma traição que talvez nós possamos considerar ainda maior, a uma traição de Veneza. Veneza também dá as costas para Otelo. É apenas necessário que haja um breve período de paz e Otelo está totalmente descartado. Por isso que naquela vez, naquela hora, eu falei em conspiração. Dá a entender que há uma conspiração. Tá, beleza. E agora, estrategicamente, está começando a... Essa conspiração seria provavelmente orquestrada pelo pai de Desdémona, Brabantio, que é uma hipótese que a própria Desdémona levanta. Em torno de vingança. Rodrigo. Como assim a remoção de Cássio? Ora, alguém tornado incapaz de substituir a tela. Basta esmagar os miolos. E você quer que eu faça isso? Claro, contanto que você se atreva a garantir para si um ganho e um direito. Esta noite ele janta com uma meretriz e eu vou lá para encontrá-lo. Ele não sabe ainda da sua própria honrosa e afortunada promoção. Se você vigiá-lo saindo de lá, aliás, vou tentar fazer isso caia entre meia-noite e 1h, ele estará a seu dispor. Estarei por perto para lhe dar suporte e ele vai tombar entre nós dois. Venha, não fique aí pasmado com isso, mas venha, me acompanhe. Vou lhe mostrar que a morte dele reclama tanta necessidade que você se sentirá impedido a levá-la a efeito. Já passa da hora da ceia. Rápido, que a noite logo vai se esgotar. Vamos à obra. Vou querer ouvir mais motivos para isso. Terás, ficarás satisfeito. E essa cena é muito boa, não é? Porque essa cena termina como a peça começa. Quer dizer, quando eles saem de cena, eles continuam conversando. O Iago diz que terá argumentos para convencê-lo da necessidade. Ou seja, assim como a peça principia, os dois entrando em cena com um diálogo que já começou, nesta cena, quando eles saem do palco, eles continuam, o diálogo deles continua. Isto é, por assim dizer, a peça não começa porque nunca foi interrompida, e aqui ela não termina porque a cena não termina porque ela continua fora do palco. Quer dizer, há um dinamismo, há uma ação contínua que é muito interessante e que interessa particularmente ao Iago. E claro, ele tem que dizer mesmo, rápido, que a noite logo vai se esgotar. E nós lembramos que numa fala muito importante, o Iago repete 3 vezes em sequência a palavra now, agora. Vocês lembram? Now, very now, even now. Lembram disso? Que eu destaquei bastante? Então, a agoridade é o tempo do Iago. O Iago está sempre num tempo de celeridade, de modo a não permitir que os outros o desmascarem. Então, a forma que o Iago tem para tentar, em meio a tantas intrigas, manter o controle, é a rapidez da ação. Bastante. Mas essa é uma observação do Maquiavel. A melhor maneira de iludir e manipular as pessoas é falar com elas de maneira, tão rapidamente, de modo que elas não tenham tempo de pensar e reagir. Elas são levadas pelo próprio discurso. O que vocês acharam desta cena? Comentários de vocês, dentro daquela nossa preocupação. Comentários, Carlos.
Vocês concordariam que esta cena, de maneira bastante hábil, ela tem uma divisão, como se esta cena tivesse dois momentos, nos dois momentos, três momentos, mas em dois momentos, Desdémona está presente, mas protagonistas mesmo são Otelo e Iago, como um contraponto. Porque mesmo a presença do Rodrigo continua sendo o Otelo protagonista e a trama é a mesma trama arquitetada por Iago. O Otelo, no diálogo com Emília, se no princípio parece que ele deseja mais um testemunho, ele já está convencido, não é verdade? Aqui ele já está convencido. Aquela cena com Desdémona é particularmente importante, porque é crucial isto. O que vai faltar para Otelo e Desdémona aqui nesta peça, a partir de agora, é o que não faltou no primeiro ato. No primeiro ato, quando Otelo é levado para o conselho para ser julgado pelos senadores, qual é a solução que o Otelo dá para a sua situação? Chamar Desdémona. Ou seja, escutar a Desdémona. E o que Desdémona dissesse, ele aceitaria como sendo a verdade. Aqui o que vai faltar é que ele escute a Desdémona. Vai faltar, de fato, que em algum momento que ele diga muito claramente: você me traiu com Miguel Cássio. Eu escutei Miguel Cássio dizê-lo. Eu o vi com seu lenço. Final, né? Porque quando ele chama ele queria que ela falasse. Isso. Ela nega tudo e ainda assim ele não aceita. Mas se ele tivesse dito isto aqui, ainda seria possível algo. O que vai acontecer é que ele só dirá isto para Desdémona quando já é muito tarde, quando ele já está na iminência de executá-la e não há mais tempo para fazer nada. Ainda assim, eu não quero antecipar muito agora, mas na cena da execução, tudo que Desdémona pede é tempo. Ela vai dizer: não, me dê 5 minutos, me dê esta noite. Não. 10 minutos, não. 5 minutos. E se ele tivesse esperado 5 minutos, o drama se resolvia. Iago seria desmascarado. Então, no momento em que Otelo retorna ao domínio do tempo como um bom militar, ele agora o faz numa situação inadequada, uma situação que não é apropriada para isto. Mas é nesta cena, essa cena que é particularmente importante, esse diálogo do Otelo com a Desdémona, porque é um diálogo que um pouco mais e tudo seria dito e tudo se poderia talvez resolver. E esse momento muito forte, quando ela diz para Otelo: mas por que você está chorando? Sou eu a causa dessas lágrimas? Que percebe-se a profundidade da dor e do abalo que Otelo sente nessa hora. Ela não entende porquê, né? Ela não entende porquê, ela não tem ideia. E mesmo quando a Emília sugere e diz o que está acontecendo, ela não aproveita, deixa. Então já saiu dessa cena 2 convicto, já saiu decidido. Ali ele já chegou à conclusão final. Porque para ele voltar, para cometer o ato, ele já está decidido agora. Porque agora ele já está convencido. As cenas que vão evidenciar, mas a cena em que ele assiste Miguel Cássio contando vantagem em relação a Bianca, mas que ele supõe que é em relação a Desdémona, e quando ele vê a Bianca chegar com um lenço, aí é definitivo. E ele vai dizer isso para ela no 5º ato. Então, vamos terminar o 4º ato. Terceira cena: Otelo, José Eudes, Desdémona Simone, Emília Marcilene, Ludovico Pablo, você será o Ludovico, tá? Ludovico. Gabriela, você fica sempre tão escondida que eu esqueço de você. Mas você vai fazer um personagem na próxima cena. Pronto, peraí. Você canta bem? Vamos fazer uma coisa. Quem é Desdémona, você, né, Simone? Mas na hora de cantar, você, tá? Você vai cantar, ótimo. Gabriela, E você pode até, você inventa a melodia, tá?
Junto ao pé de sicômoro, alma triste se senta e suspira, na beira da areia, cante o verde salgueiro. Tá bom? Você vai inventar a melodia, tá? Não pode colocar a melodia de Anitta aqui no Shakespeare, não, por favor. Então, vai pensando, tá, Gabriele? Ele vai filmar você cantando a melodia. Isso pode ser a sua vida pode mudar hoje. Milhões de pessoas no YouTube assistindo. Então, esta é a cena imediatamente anterior à execução. Então é uma cena que precisamos ler com muita atenção. Depois desta cena, Otelo e Desdémona não voltarão a estar juntos em público. Entram Otelo, Ludovico, Desdémona, Emília e acompanhantes. Senhor, eu peço não se perdoe mais. Ah, perdoe-me. Vai me fazer bem caminhar. Senhora, boa noite. Eu humildemente agradeço. Sua Excelência é bem-vinda. O senhor quer caminhar? Ô, Desdémona, Senhor? vá para a cama agora mesmo. Eu retorno logo. Dispense sua acompanhante. Não deixe de fazê-lo. Farei isso. Ou seja, dispensar a Emília. Ele quer ficar sozinho com a Desdémona. Saem Otelo, Ludovico e acompanhantes. Como as coisas andam? Ele parece bem mais gentil. Ele diz que retorna imediatamente. Ordenou que vá para a cama e pediu que eu a dispensasse. E dispensasse. Foi o que me pediu. Assim que ele traga aqui mesmo as leituras e amigos. Não vamos desagradar. Sim. Quisera a senhora nunca tivesse visto. Eu não. Eu o aprovo tanto em meu amor que até sua insistência de serenidade escreve aqui. Nem para mim favor nem tanto. Já estendi na cama os lençóis que me pediu. Tanto faz. As nossas mentes não são todas. Se eu morrer antes de ti, por favor, me envolva com estes mesmos lençóis. Que são os lençóis nupciais da primeira noite de amor de Otelo e Desdémona. E aqui, claro, como nós já falamos inúmeras vezes, os personagens sempre antecipam a sua própria sorte na peça. Nunca diga isso. Minha mãe teve uma aia que se chamava Bárbara. É um outro nome. Mas ele enlouqueceu e deixou. E havia uma canção do Salgueiro, coisa antiga, mas expressou bem sua desgraça. Ela morreu cantando. Essa noite, a canção me sai à mente. Mal consigo deixar de deitar a minha cabeça para o ar e cantar como a pobre Bárbara. Depressa. Trago sua roupa de dormir? Não, já estou aqui. Esse Ludovico é um homem distinto. É um homem bastante vistoso. Fala muito bem. Conheço uma dama de Veneza que faria de pés descalços a peregrinagem até a Palestina, só para passar os lábios dele. Agora, Bárbara, você vai cantar. Vai lá. Eu tenho a intuição de que você vai cantar bem. Inventa uma melodia, tá? Então, pede sicômoro, alma triste se senta, suspira, na beira da ria, cante um beijo, salve. No seu peito, suas mãos, e no rosto, o estilo, cante salve, salve, na areia da beira, as águas murmuram, as mais aranhas queixos, ó, na areia da beira, de salve, salve. E eram peixes as lágrimas, cortando os eixos. Salve, salve, salve. Agora, fala, Desdémona. Isso fica fora. Olha lá, você não pode sorrir não, Bárbara. Você está um pouquinho triste agora. Já estou legalmente com o negócio. Te esconde, ele está aqui. Será ela saber o meu véu e tudo? Não acusa ninguém, a prova de escada. Não, não é isso. Ou quem está aqui? É o vento. O que ele vai ser? Nossa vida madeira, teu beijo na areia, você vai buscar mais damas, mais homens em dizer. Agora vai, boa noite. Visualizar. Isso anuncia choro? Nem isso, nem nada. Já ouvi
Esse é um diálogo curioso, não é? Já era curiosa a observação de Emília sobre Ludovico. E o diálogo que vai seguir... Ah, tá. Ah, claro. Uau. É tudo... Pode ser tipo leviana. Não, mas eu quero... Mas eu quero pensar... É possível. Eu quero pensar da seguinte... Pensemos juntos aqui uma coisa. Em alguma medida, nós já escutamos um diálogo assim semelhante na peça, não escutamos? Quando lá no segundo ato, ao chegar em Chipre, depois das imprudências do Miguel Cássio, dos seus excessos, a Desdémona pede para o Iago fazer um elogio dela, mesmo sabendo que ele seria, digamos, muito pouco propenso a fazer o elogio com seriedade. O Iago diz mais ou menos algo semelhante das mulheres, não diz? Que agora Emília repete. Mas é particularmente curioso que esse diálogo esteja aqui. Ou seja, eu vou pensar em voz alta, vejamos o que vocês acham. A Desdémona faz um comentário simples: Ludovico é um homem muito distinto e fala muito bem. Resposta da Emília: conheço mulheres que peregrinariam da Palestina para roçar nos seus lábios. A Desdémona não responde, mas pergunta depois da música se é verdade que há mulheres que abusam assim dos seus maridos. A Emília confirma. A Desdémona se surpreende. E a Emília, na sequência, não apenas confirmará, mas deixará claro que não é a coisa mais surpreendente do mundo que homens sejam traídos por mulheres. É intrigante, não é? Porque, deixa eu tentar pensar em voz alta, é como se o texto da peça, agora de uma maneira surpreendente, mostrasse que a suspeita que o Mouro tem não é despropositada, não apenas porque ele foi exposto a um conjunto razoável de evidências, mas porque a suspeita é coerente com o comportamento médio, tanto das mulheres quanto dos homens. Percebe o que eu estou dizendo? Quer dizer, em tese, nessa situação tão dramática em que se encontra Desdémona, nesse momento tão tenso da peça, qual a função dramática desse diálogo? Continuemos. Então vejam se de fato não é surpreendente, não o diálogo, mas a posição na qual ele se encontra. É isso que eu quero chamar a atenção. Então continuemos. Pelas luzes do céu nunca, disse a Desdémona, que jamais trairia o marido. A resposta de Emília é uma maravilha. Vai lá, Emília. Também não faria sobre a luz do céu, mas talvez tivesse no escuro. Então fazer isso tudo que há no mundo. O mundo é algo imenso. É um preço muito alto para um vício pequeno. Não, não faria. Pela minha honra, acho que faria. E logo desfaria, depois de ter feito. Isso é muito bom, não é? Qual é a melhor maneira de fazê-lo e desfazê-lo logo depois de tê-lo feito? Pegando. Hã? É, e esquecendo, né? É claro. Santa Mãe, eu não faria uma coisa dessas por uma aliança dupla, ou por um braço de linho, fino, nem por vestidos, saiotes, ou tocados, ou qualquer ostentação mesquinha, mas por tudo que há no mundo. Deus santo, quem não botaria chifre no marido se graças a isso ele se tornasse gay? Eu até arriscaria o purgatório por mais coisas. E o texto é muito bom, não é? Porque ela considera que o pecado não é assim tão grave. Porque não é o inferno que ela arrisca, é o purgatório. Entendo. É uma hipótese. Podemos aí começar a reescrever a peça, né? Emília e suas dissimulações. Que eu seja um maldito se jamais conviver com meio deste, com tudo que é um mundo. Ora, um erro é só um erro. Para quem tem um mundo aos seus pés, esse vai ser um erro do seu próximo.
E aí, rápido, você pode fazer bem um acerto. Eu acho que existe uma mulher. Ah, sim, uma dúzia. E além disso, tantas quanto cabem nesse mundo, onde folgam e se divertem. Mas eu acho que a culpa é toda dos maridos se as mulheres traem. Eles faltam os deveres. Agora, só um minuto. Então, essa questão realmente é intrigante. Mas eu acho que eu concordo com ela nessa parte. Não, o que vai seguir é muito bom. Não, o que eu ia dizer... Normalmente o homem precisa de uma mulher. É claro. Ele precisa de um motivo. Não, mas o que é interessante, o que vai seguir agora é um dos primeiros discursos feministas da literatura. Lê, pode ler. Mas eu acho que a culpa é toda dos maridos se as mulheres traem. Eles falam os deveres quando derramam o nosso ouro em cova dele. Ou irrompem em ciúmes, cheios de rancor, pondo restrições. Ou ainda nos batem e batem nossa renda prévia por respeito. Sim, temos fel. Se temos certa doçura, também temos também vingança. O que os homens percebam que as esposas também têm sensações. Elas veem, cheiram, sabem saborear o que é amargo ou doce, tal como os seus maridos. O que eles estão fazendo quando nos trocam por outras? É diversão? Acho que sim. É afeição que nutre isso? Creio que sim. E é por fraqueza que amam assim? Sim, também sim. Mas não temos afeições, gana de nos divertir, fraquezas como os homens têm? Pois que nos tratem bem, senão usem de tino. As faltas que fazem vêm do seu ensino. As faltas que fazemos... pode seguir. Boa noite, que Deus me possa ensinar. Não o mal pelo mal, mas pelo mal sanar. Eu acho que a atitude dela foi mais de revolta, porque é o que ela falou. Quando derrama nosso olho com a lei ou irrompem em ciúme, chega e não fogo nas restrições. Eu acho que o fato de Iago ter se afastado dela e ter começado a restringir ela por conta do ciúme é que gerou essa personalidade dela de querer fazer por onde do que está pensando dela. Mas é um discurso interessante. O que eu acho intrigante... vou mudar a pergunta. Gabriele, por que eu acho intrigante esse diálogo nesta situação da peça? Não, para a peça, para a situação da peça. A Desdémona está claramente muito abalada, porque pela maneira como ela foi tratada por Otelo, é óbvio que ele considera que ela não é casta e não é fiel. Não é isto? Então ela está profundamente abalada. O Otelo também está profundamente abalado. Não é evidente como a situação vai se resolver. E qual é a função do ponto de vista dramático desse diálogo nesta altura da peça? Na próxima cena em que a Desdémona aparecer, ela será executada. Quer dizer, é intrigante, não é? No mínimo é intrigante. Eu não tenho resposta. Eu tenho apenas uma ideia, mas eu não tenho resposta. Mas eu quero só chamar a atenção que muitas vezes nós naturalizamos o texto e nós precisamos recuperar a capacidade de nos deixar surpreender pelo texto, embora nós já o tenhamos lido 10 vezes, 15 vezes. Eu acho este diálogo, nesta situação, particularmente intrigante. Não seria nada intrigante este diálogo no terceiro ato. Não seria nada intrigante logo depois da fala do Iago sobre as mulheres. A Emília poderia responder dizendo: olha, não percam seu tino. O que, quando pecamos, fazemos com seu ensino. E seria quase que um duelo de espadachins, com palavras, uma esgrima de palavras. Mas aqui, em que ela está profundamente abalada, Desdémona, o Otelo evidentemente já está fora do seu autocontrole. Ele chora diante da Desdémona. Ele não resiste e começa a chorar. Ela não entende o porquê. E ele usa os termos que nós vimos ele usar. Então, qual a função dramática deste diálogo nesta situação? Claro. Em uma possível interpretação. Por favor. Talvez
talvez, depois de Desdémona ter enganado o próprio pai para ficar com o Otelo, o espectador pode em algum momento chegar a ficar em dúvida em relação ao caráter dela. Talvez esse diálogo tenha a função de reforçar o caráter de Desdémona, porque se elas duas estão em secreto, conversando, não há por de simular. Ela está em uma conversa com ideias. Então, naquele momento em que Desdémona está se mostrando escandalizada, espantada com as liberdades propostas aqui pela criada, eu acho que o espectador tem plena certeza da pureza de sentimentos, da moral, da ética de Desdémona para com o Otelo. Tá. Não, é uma boa, excelente ideia, não é? Eu acho que sem dúvida, acho que funciona muito bem. É muito boa ideia. Interessante. Isso. Quer dizer, então a cena se abre em duas possibilidades. Essa é muito boa, quer dizer, reforça claramente a posição de Desdémona, mas ao mesmo tempo a Emília revela que a suspeita de Otelo não seria tão despropositada. Pareceria possível para vocês as duas possibilidades? Quer dizer, porque se a Emília está dizendo, não, mas olha, há tantas mulheres que fazem isso que não caberia no mundo. Então as duas possibilidades estão presentes. Quer dizer, a Desdémona reforça de maneira inequívoca, porque essa é a última fala que ela terá antes de ser executada. Ela reforça de maneira inequívoca para o espectador a sua posição, mas Emília abre um flanco que é particularmente intrigante. Eu continuo intrigado com isso. Bom, mas é interessante o que você disse, Zé Vitor. Eu fico pensando que a peça ela tem tantos subtextos, né? Tem, ó. E eu fico pensando no que está por trás verdadeiramente das falas da Emília. Ela conduz e induz a Desdémona para fazer. Quem disse isso foi você, Marcelino? Quem falou da Emília? Foi você, não foi? Não, o José Eudes está chamando atenção para a dificuldade de compreensão no comportamento da Emília. Alguém que... foi Vitória, sim. Yeah. Quer comentar? Não, me parece a Desdémona é mais nova que a Emília, né? É, bem mais jovem, Então, parece que é como se ela estivesse consultando alguém que tem experiência ou alguém que fosse mulher, tivesse mais experiência mesmo. Parece esse diálogo que parece isso. E aí a Emília vai, mostra como o que acontece entre mulheres também, verdade. Também é verdade. Mas o que você falou agora, que logo depois tem essa consequência da Desdémona morrer, é que então parece que esse diálogo ele mostra que se a Desdémona trair mesmo, então vai ter uma consequência. Para a mulher, então tem uma consequência, tem uma punição. Entendo o que você está dizendo. Claro, interessante a observação. E para o homem não. Então, claro. Se é isso, se esse diálogo mostra isso, a possibilidade de traição dela, então vai ter uma punição. E que no caso, se a traição fosse do Otelo, não aconteceria nada. Entendo, é uma boa observação, sem dúvida. Essa é uma observação interessante, porque o que nós vamos fazer no nosso último encontro dedicado ao Otelo, que eu vou tentar marcar com vocês uma data. Como? O único problema é o seguinte, olha, vamos tentar combinar aqui. É que no dia 7 de dezembro eu não vou poder. O que eu estou pensando é na terça-feira, dia 5. Mas você tem aula ainda terça-feira? Sim, o quê? Aqui na UERJ? Está marcado? É que eu cheguei de viagem hoje. Então, peraí, só um minuto. Tá, então peraí só. Não, dia 5 eu não posso, desculpe. Não, meu Deus do céu, desculpe, não, eu não ia falar outra coisa. Eu vou propor para o último encontro
dedicado ao Otelo, que vai ser, vamos terminar o 5º ato, o dia 12 de dezembro. Mas ele é 14 não, é 2 dias depois. 14 talvez eu não esteja aqui. Mas qual o programa da terça-feira, Bárbara? Terça-feira eu tenho um negócio na psicologia. Você tem o quê? Dia 12, acho que vai ser o último dia. Você tem aula? É tipo isso. Traz as pessoas para cá. Diga para elas que nós estamos desanimados e tristes e que nós somos um bom estudo de caso. Nós somos um case study perfeito. Professor, uma coisa muito interessante, né? É que esse desfecho todo foi profetizado pelo pai dela, né? Ele fala, fique de olho, É isso. E o Otelo vai retomar esse ponto. O que reforça aquela ideia da intratextualidade característica do teatro shakespeariano. Não só é um teatro não apenas inter, mas sobretudo intratextual. Então, eu vou mandar a mensagem para todos, mas em princípio faremos o último encontro dedicado ao Otelo no dia 12 de dezembro. Ou seja, e concluo então dizendo que particularmente eu acho que é natural que o nosso desânimo cresça. Não é fácil manter uma luta de longo prazo. Esta eu acho, creio que é a 8ª ou 9ª aula protesto, não é, Zé Vitor? É 8ª? 8ª ou 9ª. É natural que em algum momento a determinação falhe, que a vibração não seja a mesma, mas eu vou repetir. A necessidade de manter a aula protesto, a palestra ato, a necessidade de inventar formas criativas de ocupar o espaço físico da universidade, assim como o espaço físico da rua, é porque a luta está apenas começando. A UERJ tem um imenso mérito. Esta universidade, há 2 anos, é uma universidade sitiada pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Há 2 anos, esta universidade não recebe verbas básicas de manutenção. Já pela 2ª vez, os seus funcionários, professores, alunos bolsistas, alunos cotistas, funcionários técnicos administrativos, amargam 4 meses sem salário, o que evidentemente para um assalariado é alguma coisa de inimaginável, você ficar 4 meses sem salários, porque nós continuamos pagando contas, e aqueles que não conseguem fazer algo, obter algum tipo de ajuda, quando ao receber os seus futuros salários, não lhes sobrará nada, porque este é um país em que os bancos são agiotas legalizados pela lei, e no Brasil o cartão de crédito e os bancos, cheque especial, possuem os juros mais altos do mundo. Talvez não seja o mais alto do mundo, mas certamente estará entre os 2 ou 3 mais altos do mundo. É absolutamente desumano e cruel que nós tenhamos um governo que deixe de pagar durante 4 meses funcionários, aposentados e pensionistas. Há aposentados do estado do Rio de Janeiro que não tem como pagar o aluguel e não tem como comprar remédio. Então imaginar uma professora, um funcionário técnico administrativo que tenham dedicado 40 anos à universidade, que ao contrário dos políticos do PMDB não roubaram, pagaram seus impostos. E se somos funcionários públicos, quando nos aposentamos, nós não temos fundo de garantia, nós não recebemos FGTS, nós não somos seretistas. E quando nós nos aposentamos, ao contrário daqueles que são seretistas, nós continuamos pagando contribuição previdenciária. Isto quer dizer que parece absolutamente desumano, parece absolutamente abjeto que nós tenhamos um governo que não somente tenha roubado, como este governo roubou, mas que tenha coragem de deixar aposentados e pensionistas sem poder comprar remédio, depois de uma vida inteira de trabalho, de contribuição previdenciária, depois de uma vida honesta. Se uma pessoa como eu tem 52 anos, eu me sinto desanimado, desapontado, preciso encontrar forças para continuar, e uma aposentada de 70 anos, o que fará um professor aposentado que tenha hoje 68 anos e não recebe salário há 4 meses? Como ele faz para comprar um remédio seu, da sua esposa? Isso é uma coisa absolutamente abjeta, inqualificável. Eu vou repetir. Pior do que o roubo é esse sequestro da esperança e do futuro. Porque há poucos alunos aqui agora
As salas estão vazias, os corredores estão escuros, o prédio está abandonado, não há condições mínimas. Nós insistimos nesta aula protesto com a esperança de que, de alguma forma, a sociedade tenha mais informações do que está ocorrendo, porque somente a sociedade reagindo nós conseguiremos superar esta crise. Há agora na Alerj, e é muito importante que todos nós estejamos mobilizados, que convoquemos as pessoas, que informemos a todas as pessoas que são de nosso círculo. Agora na Alerj há um projeto para que a UERJ finalmente esteja na categoria das fundações e instituições que participam do 12º. Isso quer dizer que o orçamento da UERJ seria, como sempre é, dividido pelos 12 meses do ano, por isso o 12º, mas então este orçamento não seria mais dependente das contingências de um governo corrupto como esse. A razão pela qual, onde a Carla trabalha, o Ministério Público, Tribunal de Justiça, a razão pela qual o arresto é possível é porque vocês têm 12º. Se a UERJ estivesse no 12º, arrestos para pagamento e para manutenção da UERJ, os arrestos seriam possíveis. Então, neste momento, em que por mais que estejamos desanimados e desencantados, é indispensável continuar lutando, é indispensável manter a determinação. Essa luta será longa, essa luta permanecerá todo o ano de 2018, porque o Pezão não tem uma ideia na cabeça para solucionar a crise do Estado, ele não tem uma iniciativa concreta para aumentar a arrecadação, e sem isto, sem aumentar a arrecadação, sem enfrentar a crise do Estado, o problema vai sempre se arrastar. Nós vamos passar 2018 inteiro com os salários atrasados, e nós não podemos passar 2018 inteiro com essa universidade fechada. Nós temos que inventar formas, temos que radicalizar as formas de luta. Se for o caso, temos que ir para as ruas, de maneira organizada, disciplinada. O UERJ é uma comunidade de 30 mil pessoas, nós podemos parar esta cidade, com organização, disciplina, com respeito aos outros, mas nós podemos realmente fazer a nossa voz ser escutada. Determinação, absoluta segurança e certeza de que esta luta será longa, e esta luta não pode ser travada no Facebook e nas redes sociais. O Facebook e as redes sociais são um instrumento indispensável hoje para qualquer luta, mas o que nós estamos fazendo aqui agora, estamos olhando nos olhos um dos outros, estamos resistindo, estamos aqui já durante todo este semestre. Terminaremos a leitura completa, minuciosa, detalhada de Otelo no dia 12 de dezembro e inventaremos formas outras para ocupar este espaço. A determinação será indispensável, porque 2018 será um ano ainda mais difícil do que 2017. Mas também fundamental, exatamente porque é ano de eleição. É isso. Então esse será um ano, desculpa. É isso. Não, claro, por favor. Mas é que vai ser fundamental. O fato dele ser um ano de eleição pode fazer toda a diferença, inclusive para o resgate desta universidade. Sem dúvida. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem vindo. 12 de dezembro terminaremos a leitura de Otelo.